contar pra gente, porque o José Martínez não só chegou atrasado, como chegou com a pior lesão que um jogador pode ter. Não é isso, Marco Belo? Boa tarde! Fala, Leandro Boldaquian, pessoal deste Papo de Craque, TMC Primeiro Tempo. O volante Alan chegou hoje pela manhã a São Paulo, vindo do Rio de Janeiro, para assinar contrato de empréstimo com o Corinthians por uma temporada. As diretorias de Corinthians e Flamengo acertaram o contrato. O empréstimo será gratuito, mas o Corinthians terá que pagar a totalidade dos salários do jogador até dezembro. Alan ganha cerca de R$1 milhão por mês, mais do que o dobro do teto salarial que o Corinthians estipulou para novas contratações neste ano. Mas o Corinthians, mesmo assim, achou a contratação positiva, pois o empréstimo foi gratuito. Diferente, por exemplo, do empréstimo de Matheus Pereira, junto ao Fortaleza, onde o Corinthians pagou R$1.800.000, mais o volante Rian, que foi cedido ao clube cearense. Alan, ao contrário do marroquino Zacaria Labiade, foi um pedido do técnico Dorival Júnior e deve ser ou o reserva imediato do volante Ranieri, ou então os dois podem jogar lado a lado, caso Dorival Júnior queira mudar o esquema tático da equipe. E em relação a José Martínez, que viajou para a Venezuela em dezembro para resolver o problema de seu passaporte e só voltou nesta semana ao Brasil, com o Corinthians tendo descoberto que o novo pedido de passaporte de Martínez só foi protocolado no dia 13 de janeiro, o jogador já seria punido pela diretoria corintiana. Mas o técnico Dorival Júnior, depois da partida contra o Palmeiras, disse que Martínez estava entregue ao departamento médico. Ninguém entendeu qual seria o problema então do jogador venezuelano, que ficou mais de 40 dias na Venezuela sem se apresentar ao timão. Pois bem, Martínez voltou da Venezuela com uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, que foi constatada após exames realizados ontem, e ele deve ficar cerca de 9 meses fora do futebol, ou seja, Martínez não deve voltar a jogar pelo Corinthians em 2026. Além da punição financeira, então, Martínez fica fora de campo, entregue ao departamento médico com uma das lesões mais graves em um jogador de futebol. Agora resta saber como Martínez lesionou o ligamento cruzado do joelho esquerdo em férias na Venezuela. Meu Deus do céu! Obrigado, Marco Belo. Muito obrigado pelas suas informações. Assim, galera, na boa, de verdade, é uma situação que o próprio jogador, ele coloca o clube, né, numa situação totalmente... O que o clube vai fazer agora com um cara que demora mais de um mês pra voltar? O cara conseguiu romper o ligamento nas férias. E não é uma lesão muscular, né? Não é uma paulada, não. O cara rompeu o ligamento do joelho. Vocês, tá? A escada do consulado... Não, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ele pode ter rompido e ele só descobriu chegando aqui. Porque tem diversos tipos de... diversas maneiras de você romper o ligamento do joelho. Tem gente que sai andando e não sente. Isso é real. Muito provavelmente ele chegou no Corinthians, foi fazer lá o exame médico, como é que chama? Quando eles clínico, tal, clínico, a volta, como é que chama a volta, gente? Bateria de exame. Isso. E foi detectado que ele rompeu o cruzado. E não dá pra saber quando foi, né? Porque só tá rompido. Sabe se ele jogou muita pelada então, lá? Não dá pra saber. Gente, na Venezuela. Subir no escorregador também pode. Pelo amor de Deus, não me entendam mal, eu não sou profissional, nunca fui. Eu rompi jogando tênis na quadra, eu jurava por Deus que eu não tinha rompido. Quando saiu o resultado da minha ressonância, eu falava, não é possível, eu não sinto nada. Eu rompi total. E eu não senti nada, eu senti uma torção. Eu saí andando. Tem gente que sai da quadra, sai do campo e vai direto pro hospital fazer cirurgia. Agora, obviamente que alguma coisa ele tava fazendo. Ou pulando, não dá pra saber. O último jogo dele, né, Gavião, foi a final da Copa do Brasil. A questão não é nem essa, é todo o processo até ele chegar, até isso ser descoberto. É uma série de situações, são consequências, né? Que assim, não tem nem o que dizer.
Tá totalmente errado. Eu rompi caindo no posto de gasolina. Caindo no posto de gasolina, velho. Juro por Deus. Como aconteceu? Ali na Raimundo Pereira de Magalhães, eu fui pagar lá na conveniência, fui comprar uma caixa de cerveja e tal. Eu não vi um degrau, né? Eu não vi um degrau e eu pisei em falso, o joelho foi pra trás. São umas maiores dores que eu já senti na minha vida. Quer dizer, tudo a Renata disse que não sentiu nada, pra mim foi dor. Não, eu senti um treco. Eu não tinha Sabe uma torção? Tipo um treque assim, tipo um barulhinho? Aí eu caí no chão. Levantei, pus um gelinho e fui pra casa. Juro. Na hora que esfriou, doeu? O barulho do joelho. O barulho do joelho da Renata hoje em dia, como é? É isso. E agora ele avisa quando vai chover, né? O joelho tem essas paradas. Não Fato é que o cara tá praticamente fora da temporada, né? Não joga mais. E aí tem muitas perguntas em cima de... Rescinde o contrato, manda não embora. Pode, agora não pode. Agora não pode. Que não abacaxi, hein? Exato. Não pode, porque... Pela madrugada. Não pode negociar, não pode fazer nada. Se o Corinthians passou o treino pra ele fazer lá, ele se machucou, alega que tava treinando lá. Ele pode alegar qualquer coisa. É claro que ele não vai alegar que estava jogando uma pelada lá na Venezuela, que rompeu lá no parque de diversões, lá onde tinha um toboágua, um parque aquático, né? Ele vai dizer isso aí, justamente isso aí. Eu estava treinando, vocês me passaram aqui, de repente, e aconteceu isso. Que ele é maluquinho, Talvez ele ter prorrogado essa chegada dele no Brasil, vai ver que ele estava procurando um jeito lá para benzedeira, um pai de santo, tentar operar resolve lá, aí. Né? Não tem um banho de erva para curar o joelho, por isso talvez a demora, né? Mas vai ter que pagar ele? Vai ter que pagar, vai, sim, lógico. senhor. Vai Como continuar assim vai ter que pagar? Vai ter que pagar. Vai ter que pagar. Vai continuar pagando. Vai ter que pagar salário? Sim. Como o São Paulo fez com o Caleri. Também rompeu o ligamento cruzado. Não, mas o cara se machuca no lazer, nas férias, e o Corinthians vai ter que ficar pagando o salário pro cara ficar encostado. Assim um cara que desrespeitou o Corinthians. Mas é que tá. Pelo amor de Deus. Até seria legal a gente bater um papo com algum advogado, porque não conta pro Gavião a história do Bruno Rodrigues, porque tá em contrato. O Bruno Rodrigues, ele nessas últimas férias, ele foi pra Natal, se eu não me engano, a cidade natal dele, que é Natal, no Rio Grande do Norte, e jogou um campeonato amador. Campeonato amador, não pode nem jogar pelada de final de ano sem o consentimento do clube. E ele jogou um campeonato inteiro. Mas sabe, eu acho que ontem e aí, o Palmeiras bicho pegou, porque era um campeonato amador, mas que valia grana, valia 15 mil. Eu acho que se não valesse nada, eu acho que os caras iam até passar pano. Mas como valia a grana, o Palmeiras pegou ar com isso. E tá tentando se desfazer dele e ninguém consegue, quer. né? A questão toda só é justamente isso. Até que ponto o Corinthians pode tentar alguma coisa em questão... Porque assim, se eu não me engano, o contrato dele vai até o final do ano. Não é isso? Então vai ter que renovar mais um ano o contrato. Por quê? Porque você vai ficar o ano inteiro fora e tchau, você vai ficar pagando sem... Sim, você só não pode romper o contrato com o jogador machucado. Eu não sei qual que vai ser a prática do volta às atividades e o contrato acaba, aí ele pode seguir a vida. Não, eu sinceramente gostaria de entender um pouco mais qual o poder que o clube tem numa situação como essa. Se ele pode fazer alguma coisa, se ele pode, sei lá, fazer um exame pra detectar quando foi, porque se foi jogando. Se eu não me engano, nos contratos dos jogadores tem que eles não podem andar de moto. Mas o Marcão caiu de moto no Palmeiras uma vez e não pode mesmo. Mas eu acho que na lei deve ter algum tipo de brecha, cara, porque aqui as leis são criadas para os caras saírem impunes. O Brasil é assim. Talvez no futebol, por ele não ter se apresentado no dia combinado, por ele ter voltado mais de um mês depois, talvez eles achem alguma brecha ali que pode beneficiar o Corinthians, né? Caiu no do Corinthians, o Corinthians que vai ter que bancar essa... Eu ia falar outra coisa, essa bomba, vamos. Fato é que o jogador tá fora da temporada, tá? E ele, pra mim, foi importante na Copa do Brasil do ano passado. Jogou na muito, reta final da Copa do Brasil do ano passado. Mas é um jogador substituível. Tranquilamente, tá? O time tá bem sem ele. Eu, por exemplo, acho que o Matheus Pereira já mostra a bola pra ser titular do Corinthians. E o André também. E aí o Carrilho pode perder espaço. E tem o André surgindo. E tem o Alan chegando. Você tá muito emocionado com o Matheus Pereira, calma. Não, mas tá jogando bola. Agora, jogando bola. Aquela canhotinha dele lá, se a bola passar mais vezes por ele na construção das jogadas, cara, ele clareia o jogo. Eu prefiro o Carrillo ainda no time principal. Não, o Carrillo perdeu a posição pra ele, porque o Corinthians perdeu
Depois que ele saiu, que ele estava organizando, ele ia buscar a bola entre os zagueiros, ele que fazia acontecer no meio de campo, ele cadenciava, ele colocava... Tá falando? O Matheus Pereira, pô, ele saiu, colocaram o Garro, olha que deu. O Corinthians perdeu o jogo. Agora tem uma coisa, hein? O Alan tá chegando do Flamengo, o Corinthians está trazendo mais peças aí, o Dorival continua pedindo reforços, mas a gente não pode se esquecer aqui que no meio do ano, na segunda janela, vai ter uma debandada geral lá no Parque São Jorge, hein? Quem? O Memphis, provavelmente, se ele... mas ele tá trazendo um jogador amigo dele, vai embora pra quê agora? Então, ficar até o final. Que tá causando problema, internamente. Ele vai trazer o cara e vai embora? Ele se encaixa na bronca lá, igualzinho do Bilal. Ninguém é o pai da criança, ninguém quer assumir. Mas, enfim, estão trazendo bastante jogadores agora e o Dorival continua pedindo, porque a demandada geral vai ser grande, hein, no meio do ano. O Memphis, provavelmente, se continuar querendo ganhar o que ele ganha, não vai renovar. Não volta nem pra desvaziar o armário depois da Copa. O Yuri Alberto Deixa muito provavelmente vai sair. Vocês, só em cima do Memphis. O Breno Bidon. São 2 nomes só, que se saírem, o Corinthians cai muito. Se os 3 saírem, Memphis, Yuri, Bidon, mas a tendência o goleiro hoje não, né? Mas, gente, hoje por uma questão, Ivan, de necessidade, muito mais do que qualquer outra coisa. Vocês não acham? O Memphis, além dele ter que continuar recebendo, o Corinthians deve muito dinheiro. 41 milhões. É insustentável essa situação. Não vocês não acham que... Talvez eu esteja louco, quero que vocês me ajudem nisso. Louco você é. O Memphis não pode chegar, de repente, no alto dos seus 30 e poucos anos. Quantos anos ele tem? 33, né? Por 32 para 33. Bem de vida. Tá bem. Adorando morar em São Paulo. Adorando relações cada vez mais... intensas. Firmes com a cidade de São Paulo. Eu acho que ele gosta mais do Brasil do que do clube. Ele não pode chegar e falar assim, quanto vocês podem me pagar? Mas me pagar. Posso te pagar isso aqui, Memphis. Tá bom. Até o final do ano eu fico. Depende, tá trazendo o cara amigo dele agora. Você acha que não pode acontecer isso? Não pode acontecer de tudo, Eu acho que ele vai renovar. Eu também acho que ele vai renovar nessa condição. Fala assim, galera, quanto vocês podem me pagar?